Tarde, boa tarde. Bem, meninos, lembrando a vocês que como toda aula, né, à disposição, já fizeram três, esse é o nosso quarto, tá? Sempre disponível logo depois do dia de hoje, até amanhã, mais tardar, para colocar o porque sexta prova, né? Verdade, já começa a maratona, né, gente? Nossos conteúdos, gente, é claro que 5 encontros, óbvio que não vai ser o suficiente, né? No primeiro encontro, a gente trabalhou termos da oração, parte 1, né? No segundo encontro, nós trabalhamos termos da oração também, parte 2, né? Depois nós trabalhamos pronomes, estudamos os pronomes, principalmente os relativos, os demonstrativos, os pessoais, porque esse assunto cai, viu, gente? Esse assunto ele é cobrado de vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho de coesão textual. Na coesão textual, gente, eu volto a falar de pronome, tá? Mas, além de falar de pronome, eu falo também de conjunção. Vocês sabiam que a matéria de conjunção, ela é uma das campeãs de vestibular? O uso do conectivo e o sentido que ele estabelece entre as partes do texto, isso cai todos os anos nos vestibulares. Quando não cai na Multivix, cai na UVV, quando não cai na UVV, cai na Inescan. É um assunto que os 3 vestibulares abordam. Então, é algo que precisa realmente ser considerado, tá bom? Então, eu já estou gravando a aula para poder disponibilizar depois para vocês, tá, gente? Os slides também eu disponibilizo mais tarde. Vocês devem ter visto que eu coloquei o gabarito também da lista 3 lá no blog, né? Então, se vocês tiveram alguma dúvida, é só dar uma olhada lá no gabarito. E se, mesmo olhando o gabarito, a dúvida permaneceu, tem que me procurar. Ô, pessoal, olhei aqui a questão 3, não entendi, mesmo olhando o gabarito. Vamos. Vocês têm que me procurar, porque na quarta-feira, quando eu venho para cá, eu só venho por vocês. Não tem mais nada na escola. Hoje é a minha folga, na verdade, né? E a escola me pediu para eu assumir essas aulas à tarde aqui com vocês, porque não tinha mais como encaixar horário e tal, né? Mas então eu saio daqui, eu posso ajudá-los. Claro que, né, ficaria muito satisfeito se for uma ajuda em relação a algum material que eu tenha disponibilizado, ou alguma prova que você tenha feito de algum vestibular, né? Alguma questão que você julgue importante. Mas assim, se fizer o meu material, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito satisfeito, né? Então, vamos lá. Coesão textual. Sempre que eu falo de coesão, né, eu uso esta imagem. Eu adoro esta imagem, né? Porque ela representa bem, para mim, o conceito de coesão, né? Sempre que a gente fala de coesão, gente, nós estamos falando de quê? Da organização dos elementos que compõem o texto, né? E quando eu falo elementos, estou falando elementos linguísticos, né? Se não existisse a coesão, não existiria texto, porque nós teríamos só um amontoado de palavras. A coesão, ela não se dá só explicitamente. Às vezes, uma relação de sentido que existe entre uma frase e outra, mesmo que não haja o conectivo entre elas, né? A coesão está ali, de certa forma, né? Então, eu diria que a coesão é o princípio arranjador, né? É o princípio organizador, que articula as estruturas do texto, que organiza as estruturas do texto, para que o texto seja uma unidade de sentido, né? Se você for procurar os conceitos de texto, você vai encontrar isso. Texto é uma unidade de sentido, é um dos conceitos para texto, né? Porque são vários. Mas por que chamar um texto de uma unidade de sentido? Porque todas as palavras que compõem orações, que compõem períodos, que compõem parágrafos, que compõem o texto, tudo converge, entende? Tudo converge. E só vai haver essa convergência, só vai haver essa relação, só vai haver essa conexão
entre todas as partes que compõem o texto, se houver coesão textual. É por isso que eu falo, né? Uma teia de aranha, ela não é formada só pela teia, né? Quer dizer, não é, perdão, melhor dizendo, uma teia de aranha não é formada só pelo fio da teia. Para que exista a teia, é necessário que esses vários fios estejam devidamente relacionados. Por isso que eu gosto dessa imagem, né? A aranha faz um trabalho, entre aspas, aqui, de coesão, né? Porque ela não só tece o fio, mas ela articula, ela relaciona. Quando você está escrevendo um texto, você está tecendo o fio. Mas basta tecer o fio? Não, você não precisa relacionar as ideias, articular as ideias. Vocês já pararam para pensar que a palavra texto está da mesma família da palavra tecido? Texto, tecer, tessitura, textura, tudo é da mesma família. Quer dizer, um texto é um tecido, entende? Um tecido se forma pelo cruzamento de vários fios. Assim como num texto, suas ideias não como uma aranha não pode simplesmente tecer o fio. À medida que ela tece, ela vai organizando, ela vai conectando, ela vai relacionando. No final você tem uma teia de aranha. Ou melhor, você tem um texto. Entende? Então, olha que legal essa ideia de coesão. Não é bonita essa imagem? Né? Eu acho tão bonita. Trata-se da conexão entre os mecanismos linguísticos que compõem as partes de um texto. Isso é coesão, tá? Então, como ponto de partida, beleza. Vamos lá. Basicamente, há dois tipos de coesão. Basicamente, existe a coesão que nós chamamos de sequencial e existe a coesão que nós chamamos de referencial. É importantíssimo que vocês entendam cada uma, como que funciona cada uma. Por quê? Porque entendendo isso, você vai entender a dinâmica no texto dos pronomes e das conjunções, que são as classes de palavras que nos interessam hoje. Eu falei de pronome semana retrasada, não foi? No último encontro. A aula, gente, de pronome eu já tenho gravada, tá? Eu vou disponibilizar junto com o material desta aula aqui para vocês. Agora, a aula de hoje eu não consigo disponibilizar amanhã, não. Esta gravação daqui uns 4, 5 dias, tá? Então, mas a aula de pronome eu já consigo liberar para vocês, tá? Então, vamos lá. Gente, dois tipos de coesão. Guardaram isso? Guardaram isso? É importante que anotem, é importante para irem seguindo o meu raciocínio. Senão fica tudo solto, gente. Quem que aprende português só olhando? Não aprende, cara, não aprende. Estou sendo sincero. Isso não é uma crítica que eu estou fazendo a vocês, tá? Entenda isso como um conselho de amigo. Ninguém aprende linguagens só olhando, só ouvindo. Eu sei que vocês prestam atenção. Mas são tantos detalhes, são tantas sutilezas. É importante que você transforme isso num esquema, que você organize esses saberes. Gente, eu vou falar tanta coisa hoje que se você não anotar, você vai se perder, tá? Então aqui, basicamente, nós temos dois tipos de coesão, certo? Coesão sequencial e coesão referencial. Bom, o nome delas, né, vocês já repararam que já dizem, os nomes, perdão, já dizem muito, né? Coesão sequencial, como que ocorre? Coesão referencial, como que ocorre? Se você parar para prestar atenção, na coesão sequencial estão principalmente as conjunções. Na coesão referencial estão principalmente os pronomes. Então essas duas classes de palavras, elas são importantes para nós hoje, tá? Principalmente as conjunções. Vocês vão ver que eu vou dar uma atenção especial para elas, porque os vestibulares cobram e cobram com muita frequência, tá? Então vamos lá. Gente,
Olha esse texto, comigo aqui, por favor. Todo mundo comigo aqui. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendado. Vocês perceberam que eu marquei algumas passagens do texto com duas cores, não perceberam? Pois bem, a primeira cor, que é esse alaranjado, diz respeito à coesão sequencial. A cor esverdeada diz respeito à coesão referencial. Eu não marquei tudo, presta atenção. Eu não marquei tudo que está no texto. Tudo que é coesão sequencial, referencial. Eu peguei alguns exemplos. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Olhem para cá, por favor. Para que serve esse mais também? Para que servem esses es? Para que serve o além disso? Qual é a função desses elementos? Reparem que eles estão conectando as orações, as estruturas, e propiciando uma segmentação, uma continuidade, que a gente chama de progressão textual. Enem adora essa expressão. O Enem adora. Então, a progressão textual aqui, ela é obtida por meio de palavras, não são todas conjunções, claro, também, por exemplo, não é uma conjunção. Mas a classe das conjunções é a que mais se destaca nessas situações. Então, reparem que a coesão sequencial, ela conecta as estruturas, proporcionando uma segmentação, uma continuidade, uma fluidez do pensamento, do raciocínio. Essa é a coesão sequencial, que está em laranja. A coesão referencial são as marcações em verde. E ela serve para quê? Dê uma olhadinha aqui. Para que serve o por si só, fatores que, nesses casos? Eu não sei se vocês repararam, essas expressões em verde estão retomando elementos que foram apresentados no texto, ideias que já foram apresentadas. Vocês repararam isso? Quando diz assim, ó, significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só este pronome aqui, o si, né? Porque eu marquei a expressão toda. Mas o pronome si, por si só, esse si se refere àquilo que foi dito antes. Vocês concordam comigo? Diz assim, ó, manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só, esse si se refere a manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente. Mais à frente, nós temos também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores se refere a quê? Hein? Diminuir estresse e aumentar a capacidade física. Mais à frente diz, exercitar-se nesses casos, referindo-se àquilo que foi apresentado anteriormente. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, exatamente, e este para aquilo que vai ser dito. O esses anafórico e o estes catafórico. Então, a gente poderia dizer que nesses casos aqui, em verde,
o movimento está sendo anafórico, porque está retomando o que foi dito, não é? Você concorda? Diz assim, ó, vamos pegar esse trecho aqui de novo. Ó, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. O que reduz as chances de infarto? Né? Nós temos várias informações aqui, ó. Controle da pressão arterial, controle dos níveis de colesterol e de glicose, diminuição do estresse, aumento da capacidade física. Aí, quando ele usa fatores, entendem? Ele não está retomando tudo isso que foi apresentado? Então, entenda, vocês poderiam me dizer como que funciona a coesão referencial? A sequencial eu já expliquei, não já? E a referencial? Como que ela funciona e para que ela existe? Sim, pense. É tipo o quê? Retomar. Entendi. Então você está falando que a coesão referencial ajuda a evitar a repetição. Concordo com você, plenamente. Ô, gente, a coesão referencial ela existe para orientar o leitor a respeito dos elementos que estão disponibilizados no texto. Ela sinaliza, ó, isso aqui está se referindo a isso aqui. Isso aqui que eu estou falando diz respeito a isso aqui. Então é uma espécie de sinalização para orientar o leitor e evitar a repetição. Então, ó, tudo, tanto a coesão sequencial quanto a coesão referencial, trabalhando juntas, elas constituem a coesão do texto. Por quê? As duas ajudam a organizar o texto e fazer com que um texto não seja um aglomerado de palavras apenas, entende? Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso vai ficando claro para vocês, tá? Ó, coesão sequencial e referencial, isso já está claro, né? O que é coesão sequencial? Agora sim, quem quiser anotar, fica à vontade. Ó. Representada principalmente pelos conectivos, é responsável pela articulação das ideias e, consequentemente, pela segmentação e evolução do texto, chamada comumente de progressão textual. Então, quando você usa um conectivo, para ligar uma oração a outra, você está criando uma corrente, né? Você está criando, possibilitando que haja continuidade, que haja segmentação, fluidez do pensamento. E isso a gente chama de progressão textual, né? A maneira de você conduzir o tema, de você avançar, né? Pois bem, lembrando que quando a gente fala em coesão sequencial, a gente está falando principalmente de conjunção, tá? E aí depois, vamos lá, vamos continuar. Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Y, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Cleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. Então a gente percebe que esses elementos, é claro, não são todos conjunções, eu tenho que deixar isso claro, tá? Como é que é? Não, ali não é conjunção. Após mesmo não tem valor conjuntivo. Entretanto, o enquanto, o e, o no entanto, pode ser conjunção, pode ser preposição, pode ser advérbio, não importa. O que você tem que entender é o seguinte: o que é a coesão sequencial? São elementos que funcionam como conectores
entre as estruturas, geralmente estabelecendo uma relação de ideias. Geralmente estabelecendo uma relação de ideias. Então, se você reparar, o mesmo tem um valor concessivo. O após tem um valor mais temporal. Vocês perceberam isso? O e tem um valor de adição. Vocês estão vendo aqui? O enquanto, valor temporal. Então, pode ser preposição, pode ser advérbio, pode ser conjunção, não importa. O que importa é você entender que a coesão sequencial é a conexão lógica que se estabelece entre as estruturas do texto, fazendo com que as estruturas oracionais, né, se conectem umas às outras, constituindo os períodos, permitindo que os períodos se conectem uns aos outros, constituindo os parágrafos, e possibilitando que os parágrafos se conectem uns aos outros, possibilitando que haja o texto como um todo. Ué, às vezes você começa um parágrafo de conclusão na sua redação com portanto. Eu não gosto muito de aconselhar isso, porque é meio óbvio, né? Mas muita gente usa o portanto deslocado, né? Coloca um pouquinho à frente. Tipo assim, essas considerações são, vírgula, portanto. Quando você põe portanto, você não está conectando esse parágrafo que você está escrevendo com o resto do texto. Entende? Isso é coesão sequencial. Você não está dando sequência, hein? Quando você usa esse portanto, você não está dando sequência às ideias desenvolvidas até ali. Você entende por quê? O nome, né? Entende? Então, gente, vale a pena a gente considerar isso. Lembrando que a palavra após é uma preposição, a palavra mesmo tem várias funções. Pode ser um pronome demonstrativo, né? Ali tem um valor concessivo, tem um valor mais adverbial. No entanto, é uma conjunção. O e, né, é uma locução conjuntiva. O e é uma conjunção, obviamente. O enquanto lá em cima também é uma conjunção. Mas eu não quero que vocês se preocupem agora em ficar assim, esse aqui é conjunção, esse aqui é preposição. Não. O mais importante é você entender que tudo ali está funcionando com o mesmo propósito. Qual é? Possibilitar que haja conexão de ideias entre as estruturas do texto. Isso a gente chama de coesão sequencial. Vamos dar uma outra olhadinha aqui, ó. Multivix. A palavra sublinhada no trecho, já se você faz... Claro que isso foi retirado de um texto enorme, porque os textos da Multivix são gigantescos. Eu não ia colocar aqui. Eu falei, eu vou levar para eles só entenderem como que a matéria cai, né? Então a gente tem assim. Ele disse alguma coisa, já se você faz uma pergunta equivalente, não a uma pessoa, mas a um país, a história é outra. Vocês entenderam como que funciona esse já? O sentido dele? Eu digo assim, ó, eu gosto, aqui no Brasil, eu gosto do jeito carinhoso, afetuoso que as pessoas têm de conviver. Já nos Estados Unidos, entende esse já? De certa forma, mas não é só o valor comparativo que existe aí, não. Repare o sentido aqui no contexto, ó. Já se você faz uma pergunta equivalente, não a uma pessoa, mas a um país, a história é outra. O já poderia ser substituído por até mesmo, poderia ser substituído por então, poderia ser substituído por outrora, poderia ser substituído por visto que, ou poderia ser substituído por sua vez. Qual delas? Mantendo o mesmo valor. Aqui no Brasil, as pessoas são muito afáveis, são muito receptivas. Já nos Estados Unidos, é cada um para si. Ou cada um por si. E aí? Qual seria o sentido do já? Eu entendi que você falou a ideia de comparação, porque eu estou colocando, obviamente, dois elementos, lado a lado. Mas entenda que
Ao estabelecer essa, entre aspas, comparação, eu também estabeleço uma outra relação de sentido fundamental. Ó, aqui no Brasil as pessoas são amáveis, são afáveis. Já nos Estados Unidos, é cada um por si. Por sua vez. Perfeito. E qual é o valor de por sua vez? Não é um valor adversativo? Não é uma espécie de oposição que eu estou estabelecendo aqui? Quando a pessoa escreveu o texto e disse assim, já se você faz uma pergunta equivalente, não uma pessoa, mas um país, a história é outra. O que a gente deduz? Que esta estrutura que foi apresentada aqui, de certa forma, está mostrando o outro lado, está se opondo àquilo que foi dito anteriormente, que nós não sabemos, né? Porque eu não tenho texto aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam, meninas, é assim, como que uma Multivix da vida, como que uma UVV da vida, como que uma MScan pode cobrar conjunção de mim? Dessa maneira. Eles pegam um texto, marcam uma palavra no texto e dizem assim, qual dos conectivos abaixo poderia substituir, sem alterar o sentido, a conjunção acima? Ou então, marque o único conectivo que não poderia substituir a palavra acima. Eles fazem isso também. Então, é importante a gente ter essa noção. Vamos continuar aqui. Oi? Não, não. Outrora é para tempo, é indicador de tempo. Tá? Ali não é de oposição, não. Seria outra hora, né? Obviamente de forma aglutinada. A gente fala que a palavra sofreu uma aglutinação, igual acontece com embora, né? Que seria em boa hora. Fernando Pessoa tem um texto que diz, outrora eu era de aqui, e hoje regresso marinheiro. Tá bom? Mesmo que seja empregado fora do sentido de tempo, eu não vejo a possibilidade de adversidade, né? Nesse caso aí. Olha lá, Emescan, vamos junto? Observe o trecho a seguir. A política de juros altos é recessiva. Ela atrai capitais especulativos. Uma conjunção foi inserida entre os períodos desse trecho. A relação estabelecida por essa inserção entre as orações foi corretamente identificada em... Então, assim, a política de juros é recessiva, ainda que ela atraia capitais especulativos. Esse ainda que, tá vendo aqui? É concessão? Sacou? É isso que você tem que saber. Ah, pessoal, é condição? É explicação? É isso que você tem que saber. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui para vocês, mais à frente, as tabelas com todas as conjunções e os seus sentidos. Tá? Aqui, a política de juros altos é recessiva, pois ela atrai capitais especulativos. Condição? Tá vendo? Pronto. Você já matou aí. Né? A política de juros altos é recessiva quando ela atrai explicação? O quando é de quê? É tempo. E o pois é de explicação. Não é isso, gente? E a última. A política de juros altos é recessiva se ela atrair capitais. É causa? É o quê? Condição. É condição. Então, gente, isso é questão de agora, recente, faz pouco tempo. Né? Então, assim, é bacana a gente ter essa consciência. É bacana você dominar os conectivos mais comuns, aqueles que são mais recorrentes, né? Nós estamos falando de coesão sequencial, tá? Não é isso? Vamos lá. Somos quase 400 mil médicos no Brasil hoje, exercendo a medicina por meio de um sistema de gestão de saúde que podemos chamar de misto, pois dos 200 milhões de brasileiros, cerca de 150 milhões são usuários do SUS. Sem alteração do sentido original e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o conectivo destacado pode ser substituído. Bom, o pois, tá? Ele não está destacado aqui, mas eu estou sinalizando. Tá vendo aqui? Entre vírgulas. Beleza? Por quanto, porque, com quanto e ainda que. Tá vendo? Aí o que o bicho pega? Você sabe o que quer dizer com quanto? Alguém que sabe? Com quanto? Com quanto? Quer dizer o quê?
Qual é o valor? Quê? Quantidade? Conquanto é a mesma coisa que apesar de. É a mesma coisa que embora. Tem sentido de concessão. É a mesma coisa que ainda que, apesar de, embora. Caberia um embora lá? Entre vir, lá onde está o pois? Não, né, gente? Beleza. Ainda que é a mesma coisa que conquanto. Letra C e letra D, eles são iguais. Tem o mesmo valor. Letra B, até caberia. Se. Qual é o problema da letra B? O porquê está separado. E o porquê que substitui o pois é o porquê junto, sem acento. Sobra para a gente o quê? Porquanto, que é uma conjunção causal. Hã? Porquanto. Porquanto é a mesma coisa que porquê. É a mesma coisa que visto que. É a mesma coisa que uma vez que. Não, porquanto é causal. As conjunções causais e explicativas são as mesmas. Na verdade, muda o visto que, uma vez que, já que nós usamos como causa, né? Agora, o pois, o porquê, o porquanto, eles ocorrem tanto nas indicações de causa quanto nas indicações de explicação. Diferenciar causa e explicação eu já ensinei a vocês a fazer, né? Vamos dar uma olhada aqui se é causa ou se é explicação. Somos quase 400 anos exercendo a medicina por meio de um sistema de gestão de saúde que podemos chamar de misto, pois dos 200 milhões de brasileiros, cerca de 150 milhões são usuários do SUS. Nós podemos, é causa. Nós podemos chamar de misto, olha a pergunta que eu vou fazer, por causa de quê? Nós podemos chamar o sistema de gestão de saúde de misto por causa de quê? Por causa de quê? Causa de quê? Qual é a causa? Porque dos 200 milhões de brasileiros, 150 são usuários do SUS. Isso aqui é a razão disso aqui. Meu amor, vamos lá. Ele faltou a aula porque está doente. Não é uma explicação? É causa. Você tem que entender uma coisa. Toda oração causal vai ser uma explicação. Mas nem toda explicação vai ser uma causa. Então, sempre que você tiver uma causal, ela vai ser uma explicação para alguma coisa. Só que aí o segredo eu ensinei a vocês. Eu já ensinei, eu vou repetir aqui. O segredo é assim, Você olha a oração e tenta justificar a presença da causa. Igual eu fiz aqui, você percebeu? Aí eu falei, dá para justificar? Você viu que eu fiz a pergunta? Por causa de quê? Encontrou causa, esquece explicação. É assim que funciona. Vou dar um exemplo. Olha para cá. Pessoal de casa, eu vou falar, e vocês anotem. Não sei se vocês conseguem ver tudo aí, mas eu acho que não. Aqui. Ele está doente. Ele está doente. Olha o que eu estou dizendo aqui. Porque foi ao médico. A minha pergunta para você é simples. Por que foi ao médico pode ser causa de ele estar doente? Não. Entendeu a lógica? Se não é causa, vai ser o quê? Beleza. Agora vamos aqui, Ele foi ao médico porque está doente. A minha pergunta para vocês é simples. Por que está doente pode ser a causa dele ter ido ao médico? Sim ou não? Claro que sim. Pronto, morreu Maria. Agora, o que está passando na sua cabeça? Você olha para isso aqui, essa última, Ele foi ao médico porque está doente. Professor, eu acho que isso é uma explicação. Sim. Genericamente falando, toda indicação de causa vai ser uma explicação.
Por quê? Você está pensando em explicação como justificativa para alguma coisa. Mas, sintaticamente falando, funciona assim, ó. Olha a relação e procure primeiro a causa. Não achou causa, vai cair na explicação. Gestão de saúde, que podemos chamar de misto, aqui, ó, exercendo a medicina por meio de um sistema de gestão de saúde que podemos chamar de misto. Por que que nós podemos chamar de misto o sistema de saúde? Qual é a razão? Qual é a causa? Dos 200 milhões de brasileiros, cerca de 150 milhões são usuários. Ou seja, por causa de que eu posso chamar de misto? Qual é a causa? O que me permite? O que me autoriza chamar de misto? E outra coisa que eu vou te dizer, dá para colocar um visto que aqui? Dá ou não dá? Dá para colocar um já que aqui? Isso é bem bacana, né? Claro que funciona nos dois casos, mas visto que, já que, quando a gente usa, geralmente na redação, a gente usa para indicar causa. Geralmente a gente não usa para indicar explicação. Preste atenção nisso. E onde cabe o visto que, onde cabe o já que, cabe o porquanto também. Tá? Então aqui, ó, sem alteração do sentido original e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o conectivo destacado pode ser substituído por porquanto. Lembrando, vou repetir aqui, tá? Ó, o porquanto, o pois e o porquê, esses três, esse trio, eles podem funcionar como indicadores de explicação como de causa. Tanto faz, tá? Funciona para os dois. Fala, meu amor. O sistema de saúde é misto, porque aí eu não usaria, eu não diria que seria causa, eu chamaria de explicação. Sem dúvida. Boa reflexão essa. Você viu o que ela falou? Se eu tirar o podemos chamar de e fizer uma afirmação, tipo assim, ó, o sistema de saúde é misto, pois, nanana, eu não chamaria nunca de causa, eu chamaria de explicação. Mas quando eu digo podemos chamar de, por causa de quê? Qual é a razão para eu chamar de? O que me autoriza? Entende? É por aí, muito bem pensado. Mas vamos aqui. Vocês sabem para que eu trouxe essa questão aqui? Porque com isso vocês vão aprendendo. Ó, isso aqui você tem que anotar. Porquanto, usado para justificativas, explicações, indicação de causa, anota assim. E o conquanto é o que, gente? Concessivo, né? Aí você põe assim, é igual a embora, ainda que, mesmo que. Anota isso. Olha lá, coesão referencial, vamos comigo. Devemos partir do entendimento de que os textos devem evitar repetições. Para isso, deveria ter um ponto ali. Para isso, será preciso fazer uso de elementos que promovam o sucesso dessa intenção. Coesão referencial é, portanto, aqui ó, o conceito, hein? O mecanismo que promove a sinalização dos elementos dispostos pelo texto, antecipando-os ou retomando-os de forma a orientar o leitor e a evitar a repetição. O uso mais comum desses elementos se dá com o pronome, tá? Então, coesão referencial é o mecanismo que promove a sinalização dos elementos dispostos pelo texto, antecipando-os ou retomando-os de forma a orientar o leitor e a evitar a repetição. Tá? Tudo bem? Vamos ver como que funciona? Ali, dona de uma luminosidade fantástica em seus 240 quilômetros quadrados, a ilha de Itaparica. A minha pergunta é, seus aqui está se referindo à ilha de Itaparica. Dona aqui está se referindo à ilha de Itaparica. Eu estou antecipando o que eu vou dizer, eu estou sinalizando o que eu ainda vou dizer. Lembra da coesão catafórica? Porque sempre que a gente fala em coesão referencial, gente, ou é movimento para trás, ou é movimento para frente. Se for movimento para trás, que é o mais comum,
anafórica. Mas existem também os movimentos para frente, que a gente chama de catafórica. Olha só, a ilha de Taparica elegeu a liberdade como padrão e fez da aventura uma experiência que não tem hora para começar. Ali onde, gente? Na ilha. Tá vendo como que a gente vai... Isso é coesão sequencial? Não. É coesão referencial. Por quê? Porque eu vou sinalizando onde se encontram os elementos do texto, né? Aqui, ó. Ali tudo flui espontaneamente, desde que o sol nasce, anunciando mais um dia, até a noite chegar, com o luar refletindo no mar e as luzes de Salvador com pano de fundo. De resto, a ilha, tá vendo a repetição aqui? A repetição também é um recurso de coesão? Claro que sim. Porque quando você repete, você atualiza a informação. Você atualiza o seu referente, entende? O segredo é não repetir em excesso, porque isso pode prejudicar o seu texto. A ilha funciona como um quebra-mar que protege todo o interior da Baía de Todos os Santos. É a maior de todas as... É a maior, esse A estaria acompanhando a palavra ilha, que está subentendida, né? Então, é a maior ilha de todas as 54 regiões. A ilha-mãe, para melhor definir a geografia local. Como toda localidade baiana que se preza, aliás, como toda Bahia... Peraí. Muito estranha essa frase solta aqui, né? Tá vendo? Virou uma frase nominal, né? Sem verbo. Ó, aliás, tem preza aqui. Mas tá esquisito isso. Tá um período incompleto, gente. Olha isso. Como toda localidade baiana que se preza. Eu acho, quer ver? É a maior ilha-mãe, para melhor definir a geografia local. Pois é, mas eu estou tentando ver o sentido, né? É a maior de todas as 54 regiões. A ilha-mãe, para melhor definir a geografia local, como toda localidade. Eu acho que chamar de ilha-mãe, dar um nome, como toda localidade baiana que se preza, né? Então, eu acho que está focando nisso aqui. Nesse caso, teria que ter uma vírgula aqui, de fato. Eu vou verificar depois o texto original. É nisto também, e nisto também é singular. Ela abriga o único candomblé do mundo consagrado, que é consagrado aos eguns, nome atribuído aos espíritos dos mortos. Esse ela aqui, obviamente, está retomando ilha, e esse nisto também é singular, está fazendo referência, provavelmente, à informação anterior. Eu só não entendi essa estrutura cortada aqui. Eu acho que foi algum problema na edição do texto. Eu vou dar uma olhada ali agora, que eu não me aguento, eu fico curioso, gente. Fala, amor. Como é que é? Movimento catafórico é quando ele antecipa o que vai ser dito. E anafórico, quando ele retoma. Gente, vocês me dão licença para eu olhar? Aí vocês olham comigo aí, eu vou colocar aqui no Google, vamos ver se a gente descobre. Vocês sabem por que eu coloquei isso aqui em destaque também? Vocês poderiam me dizer? Ó, como toda localidade baiana que se preza, a ilha pratica ritos de antigas raízes místicas. E nisto também é singular. Por que eu coloquei isso aqui em destaque? Porque este pronome aqui, ó, nisto, inclusive foi mal utilizado, né? Vocês concordam comigo? Teria que ser nisto ou nisso? Se está retomando, qual que é o certo? Nisso. Eles cometeram um erro aqui, tá vendo? Mas a gente entende que ele está usando isso aqui para quê? Para retomar. Porque quando ele diz nisso também é singular, nisso o quê? Vocês podem me explicar? Pratica ritos de antigas raízes místicas. A prática de ritos de antigas raízes místicas é algo singular na ilha de Taparica. Entende? Então, nisso, até nisso a ilha é singular, né? Ó, todos esses elementos que vocês estão vendo aí, vocês viram que alguns não são pronomes? Perceberam? Pronome mesmo, meninos, aqui ó,
eu tenho aqui, ó, nos seus, no começo, né? Eu tenho ela aqui, tá vendo? Na penúltima linha. E eu tenho o isso, porque nisto tem preposição junto, né? Em mais isto, aí faz nisto. Mas aí separando o pronome seria só o isto, né? 3 pronomes. Mas além dos pronomes a gente tem advérbios, tem alguns substantivos, tem artigos, até verbos. Por que eu marquei esse verbo aqui? Vocês poderiam me explicar? Ó, a ilha de Taparica elegeu a liberdade como padrão. Quem que elegeu? Beleza. E fez, quem que fez? Esse fez, vocês perceberam que já é de outra oração? Porque tem um E aqui ligando, vocês estão vendo? Então o sujeito aqui é oculto, né? Ele faz referência a um termo da primeira oração. Isso é coesão, gente. Coesão referencial. Então vamos falar um pouquinho dela, agora que a gente consertou o texto, né? Vamos lá. Olha lá, você que perguntou. A coesão referencial manifesta-se em 2 movimentos distintos: o anafórico e o catafórico. Tenho orgulho disto. 2 pontos. Nunca trapaceei para chegar onde estou. Esse é meu maior trunfo, né? Que é a corruptela da palavra triunfo, né? Então vamos lá. Tenho orgulho disto. Disto eu ainda vou dizer. Isso é movimento catafórico. Lá na frente diz: esse é meu maior trunfo. O esse retoma aquilo que foi dito, movimento anafórico. Então, sempre que a gente falar em coesão referencial, é importante vocês se lembrarem desse movimento. Para trás e para frente. Agora, olha a multivix. A palavra que em língua portuguesa possui diversas funções. No período abaixo, assinale aquela em que o que é pronome relativo. Como que eu sei que o que é pronome relativo? Isso é um macete. Mas ele vai ser sempre um elemento de coesão o quê? Sequencial ou referencial? Pronto, referencial. Então vem aqui comigo. Ai, que saudades eu tenho da minha infância. Esse que está retomando alguma palavra? Eles tinham que correr o risco. Está retomando alguma palavra? É um jovem que nunca chegou atrasado. Esse que tal ou não está retomando o jovem? Substitua por o qual? Vê se dá certo. É um jovem. Pronto. Acabou. Quer ver um outro exemplo? Tira jovem e ponha jovens. Vamos lá. São jovens que nunca chegaram atrasados. Tira o que e põe o qual. São jovens. Por que o qual virou os quais? Por quê? Porque está retomando o jovem. Se não tivesse, então não teria que fazer o plural. Isso é prova que ele está retomando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, ó, a nossa resposta aqui vai ser, tá? Pronome relativo. Inclusive, o que é um perigo, né, gente? O que é um perigo. É a palavra da nossa língua que mais tem função, né? O que ele tem pelo menos 10 funções. Ele pode ser conjunção, preposição, interjeição, pronome relativo, e dentro das conjunções ele pode ser conjunção integrante, conjunção adverbial de tempo, conjunção adverbial consecutiva, é muita coisa. Agora, 2 funções dele são importantíssimas, que a gente vai trabalhar aqui. Olha só, vocês sabem por que eu marquei tudo aqui de amarelo e uma só de verdinho? O que está em amarelo é coesão sequencial. O que está em verdinho é coesão. Por que referencial? Porque toda subordinada adjetiva começa com pronome relativo. Toda subordinada adjetiva começa com pronome relativo. E o pronome relativo a gente acabou de ver que ele tem função referencial. O que, né? Você acabou de ver. Retomando. Então nós vamos falar disso aqui, tá? Só que eu vou falar, meninos, claro, o meu tempo não é tão longo. Então eu vou falar de uma maneira bem dinâmica. Vocês estão vendo o esquema aqui? Eu vou fazendo recortes nele, tá? Por exemplo, vê se vocês entendem isso daqui que eu vou mostrar. Vocês estão vendo aqui no cantinho? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira parte do esquema, que são as orações do quê? Coordenadas. Existem 2 grupos. As assindéticas, que são aquelas que não têm conjunção. Olha aqui em cima escrito, ó. Vim
vi, venci. Não são 3 orações? Não são 3? Existe conectivo entre elas? Então, essas são coordenadas o quê? Assindéticas. Já as coordenadas sindéticas, vocês estão vendo aqui no esquema? Não saem 5 setinhas delas? Vocês estão vendo aqui? As coordenadas sindéticas classificam-se de acordo com o valor semântico das conjunções. São os 5. Então, vamos recordar rapidinho? Ó, aditivas, que dão ideia de adição, claro, aqui, ó. Deve-se considerar todo o contexto e incluir as considerações pessoais. O e pode ser também o mas também junto, ó, e o nem, dependendo da construção, claro que ali não cabe, né? Por exemplo, se eu disser assim, ele não falava, nem se mexia. Esse nem é de adição. Por que, professor, nem é adição? Porque eu estou apresentando para você 2 realidades, 2 situações relacionadas ao comportamento dele. Ó, ele não falava, 1, nem se mexia, 2. Não, antes das conjunções aditivas, você não usa vírgula. Não é aconselhável. O único que aceita vírgula é o mas também. Mas eu não aconselho usar, porque o mas também, como é adição, não é bacana. As pessoas põem, porque o mas, né, dá ideia de oposição. Só que como ele é seguido de também, o melhor é não usar. As adversativas, todo mundo sabe aqui, ó. Tudo está em seu lugar. No entanto, parece-nos um lugar diferente. O mais, o porém, o todavia, né? A gente tem as explicativas, ó. Eles devem estar aborrecidos, porque não falaram conosco. Isso aqui pode ser causa? O fato de não falarem conosco pode ser a causa de eles estarem aborrecidos? Pode, gente? Não. Então, é isso que eu estou ensinando para vocês. Se não é causa, você classifica como explicação. Usou porquê, usou pois, usou porquanto, não é causa, vai cair em explicação. É assim que funciona. Tá? Agora, se você generalizar, é perigoso, porque tudo vai ser explicação. Você concorda? Tudo acaba virando explicação. Conclusivas, ali, ó. Você é um especialista no assunto, por isso deve orientar seus amigos. Repare que no lugar do por isso eu posso colocar portanto, né? As alternativas. Deve-se rejeitar a proposta ou assumir as consequências. Vocês perceberam que eu grifei a oração que começa no conectivo? Vocês repararam isso? Sabe o que isso quer dizer? Em termos de classificação, funciona assim, ó. Vamos pegar a adversativa aqui como exemplo? Tudo está em seu lugar, você vai chamar de oração coordenada assindética. Assindética. No entanto, parece-nos daqui para frente, aí você vai chamar oração coordenada sindética adversativa. Combinado? Vocês entenderam isso? Então, no caso das orações coordenadas, as primeiras são assindéticas e a oração que começa com conectivo, aí sim você vai chamar de sindética. Tem que ser assim. As coordenadas são orações que se colocam lado a lado numa relação de sentido, mas sem depender sintaticamente uma da outra. Sintaticamente. Por exemplo, ó, vamos aqui comigo. Tudo está em seu lugar. Vamos dar um ponto aqui? Ponto. Parece-nos um lugar diferente. Ok para você? Eu consigo construir 2 orações inteirinhas, dividindo-as com ponto. Se elas fossem subordinadas, eu não conseguiria fazer isso. Entende o que eu estou dizendo? Aqui, ó. Você é um especialista no assunto. Ponto. Deve orientar seus amigos. 2 estruturas completas independentes. E eu coloco as 2 em relação dentro do período coordenado. Tá? É assim que funciona a oração coordenada. Mas vamos aqui, gente. Quero o meu?
que conselho você daria ao corrupto que está começando? Lembrem-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Ô, gente, vocês concordam comigo? Esse, portanto, ele não é o elemento fundamental para a construção do humor? Não é? Sabe por quê? Ele diz assim, a justiça tarda. O que a gente espera? Existe uma frase, a justiça tarda. Existe uma frase recorrente que as pessoas sempre usam, ó. É porque é recorrente, né? Claro, as pessoas sempre usam. A justiça tarda, mas não falha. Essa é a frase. A justiça tarda, mas não falha. O que eles fazem ali? Eles quebram as nossas expectativas, não é? Ele diz, a justiça tarda, põe reticência, aí você fica esperando, mas não falha, né? Ele introduz um portanto, gerando uma conclusão a partir daquilo que ele disse. E diz, portanto, aproveitem. Ou seja, subverte uma frase, um pensamento, gerando outro, né? Então, esse portanto quebra a nossa expectativa e, com isso, gera o humor. Olha que interessante. Aí, e é isso que interessa aos vestibulares, né? Essas possibilidades de sentido, né? E aí, vale a pena vocês considerarem isso daqui também, ó. Perdão, depois eu mostro. Vamos fazer a questão primeiro, né? Isso aqui é o mais importante, que a gente tem que treinar. Vamos lá. Sabemos que os elementos de coesão, dentre os quais estão as conjunções e as locuções, são responsáveis por garantir a ligação harmoniosa, por exemplo, entre termos, períodos e parágrafos de um texto. Isso eu já falei. Após analisar o conectivo grifado no trecho abaixo, assinale a opção pela qual seria correto substituí-lo sem que houvesse prejuízo em relação ao sentido. Então, vamos lá. Todos esses problemas se tornam especialmente importantes para o Brasil por tratarem-se de uma das principais fronteiras agrícolas do planeta. Por isso, é importante, por isso, qual é o conectivo? Logo, perfeito. É isso que eu falo para você. Esse tipo de relação semântica, quando as conjunções são conhecidas, por isso, logo, porque fica mais fácil. Agora, quando entra um conquanto, um porquanto, existe também o na medida em que é causa, e as pessoas acham que é proporção. A proporção é à medida que. Então, existe à medida que e existe na medida em que. É um perigo as pessoas confundirem. Vamos para essa daqui? Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue, entretanto, luto. Palavra, palavra. Digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. As conjunções adversativas, entanto e entretanto, só não podem ser substituídas por qual delas? Perfeito. Por quê? Isso. E qual é a diferença entre uma adversativa e uma concessiva? Qual é a diferença? Todas indicam oposição. Eu já expliquei isso para vocês em sala, nas aulas regulares. Mas como nós temos alunos aqui de outras escolas, né? Então vale a pena a gente rever. Olha aqui. Tanto a concessão, olha aqui, quanto a adversidade indicam oposição. Vocês têm que ter cuidado, porque oposição está aqui nos dois. Só que é um jeito diferente de indicar oposição. Eu falo assim, eu te amo, mas, aliás, embora esteja decepcionado. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Agora, frase 2. Eu te amo, mas estou decepcionado. É a mesma coisa, gente? É? Não é não. Né? Por que não? Vamos aqui comigo. Em qual dos dois casos eu estou propenso a romper
a relação. No segundo. Por quê? Uma oposição mais forte. Aqui você tem que entender assim, ó, a adversativa, geralmente ela neutraliza o que foi dito antes. Então, eu te amo, mas estou decepcionado. O que vai ficar em evidência? Que eu estou decepcionado. Agora, vamos aqui em cima. Eu te amo, embora esteja decepcionado. O que fica mais claro, mais evidente? Que eu te amo. Então, isso aqui que enfraquece. Ela tenta, mas não consegue. Entende? Então, vamos dizer que a concessão, ela tenta se opor, mas ela não tem força suficiente. A adversativa, ela chega arrebentando tudo. Entende a diferença? Então, vale a pena guardar, hein? Viu? Concessão e adversidade são coisas distintas, embora as duas apresentem ideia de oposição, né? Legal esse exemplo, não é, gente? Hein? Não é maneiro? Posso baixar? Vamos lá, então. Continua. Anote isso também, você já sabe, nem precisa, né? A conjunção E pode ser adversativa, lembra? Olha lá, ó. Tentou e não conseguiu. Esse E não é a mesma coisa que mas não conseguiu? Não é a mesma coisa? Beleza? E a conjunção pois pode ser explicativa, como pode ser conclusiva. Aqui, ó. Deixe isso para lá, pois temos muito o que fazer. Pois é a mesma coisa que porque. Vocês concordam? Vai mais uma dica. Sempre que a primeira oração tiver um verbo no imperativo, dando uma ordem, nunca a segunda vai poder ser causa. Ela vai ter sempre explicação. Isso é regra. Se a primeira tiver um comando, é como se a segunda viesse para justificar esse comando. Entende? Então, ó, deixa isso para lá. Pois aqui, você concorda que encaixa o porquê? Sem problemas? Agora, olha a outra. Temos muito o que fazer. Deixe, pois, isso para lá. No lugar desse pois, teria que colocar qual conectivo? Hã? Temos muito o que fazer. Deixe, pois, isso para lá. Por isso, portanto, perfeito. Então ela vai ser o quê? Se cabe o por isso, conclusiva. Entenderam a diferença? O primeiro pois é a mesma coisa que porque. Ele é explicativo. O segundo pois é a mesma coisa que portanto. Então ele é conclusivo. Olha lá, tudo é questão de vestibular, tá, gente? E não são questões muito antigas. Vamos lá, próxima. Fala, amor. Não, nem sempre. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Conclusiva e causal, exatamente. Aqui, ó, você que falou do pois, a colega perguntou, o pois, sempre que vem entre vírgulas, é conclusivo? Esse pois ali é conclusivo? Lembra? Não é. Então, o segredo qual é? É só olhar se está entre vírgulas? Não. O segredo é você substituir por portanto e por porquê. São as duas palavras coringas, entendeu? Colocou o porquê, vai ser explicação. Coube o portanto, vai ser conclusão. E essa daí? Joana estudou o ano inteiro, logo foi bem nas provas finais. Assinale a alternativa cuja conjunção destacada apresenta a mesma função da conjunção destacada na oração. Ele não respondeu as minhas cartas, nem me telefonou. Considere o nem. Letra B. A mulher chamou o táxi, porém não foi ouvida. Considere o porém. Tudo foi executado conforme planejamos. Considere o conforme. Você me ajudou muito. Terá, pois, aí, minha gratidão eterna. Cabe ou não cabe o portanto no lugar desse pois? Cabe ou não cabe? E aqui em cima, Joana estudou o ano inteiro, portanto, foi bem nas provas. Não é a mesma coisa? Tá vendo?
Isso aí também é legal, viu, gente? Isso é legal. Vocês estão entendendo o esquema? Olha ali o que eu fiz. Dá uma olhadinha ali. Meu esquema todo desmembrado. Mas ficou legal. A minha ideia foi boa, não foi? É como se a gente estivesse passando a lupa, né? O assunto é coesão. Vale dedicarmos muita atenção às orações adverbiais, pois são introduzidos por uma variedade muito grande de conectivos. Vamos aqui? Olha, gente. Olha isso. Vocês sabem que são 9. No esquema não tem, hein? No esquema não tem 9 setinhas saindo ali? Então são 9. Ó, causal, condicional, conformativa. Isso aqui, galera, infelizmente, não tem como eu enfiar na sua cabeça. Eu acho que é questão de análise, porque o nome delas, repare bem, o nome delas é autoexplicativo, né? Aqui, causal indica o quê? Finalidade? Ó, é causa, né? Aqui, ó, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Tá vendo? Causa, ó. Pode ser o porquê, pode ser o visto que, o como, uma vez que. Tem a condicional, aqui. Deixa um recado, se você não me encontrar em casa. Temos as conformativas, tudo ocorreu como estava previsto. Consecutivas, comparativas, concessivas. Bom, eu vou dar um tempinho. Se alguém tem interesse, quiser anotar algumas delas, vou dar uns 2, 3 minutinhos só, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar esses slides no blog hoje, tá? Mas, gente, sendo muito sincero, para quem vai fazer vestibular, sexta-feira, isso aí é importantíssimo que você domine, né? Principalmente esses grupos de conjunções, né? As mais comuns, aquelas menos comuns, as 3 que eu citei hoje, são importantes, tá? Tudo bem? Mas é isso aí, essas são as subordinadas. Tudo isso aqui são as subordinadas adverbiais, né? São 9. Tudo isso aqui é coesão sequencial, vocês concordam? Porque nós estamos falando de quê? Da conexão entre uma parte e outra para dar segmento, fluxo de pensamento, né? Então, é aquilo que a gente chama de progressão textual, né? Uma oração se conecta a outra, que se conecta a outra, que se conecta a outra, forma um período. Um período se conecta ao outro, que se conecta ao outro, que se conecta ao outro, forma parágrafo. Um parágrafo se conecta ao outro, que se conecta ao outro, que se conecta ao outro, o texto. Isso é coesão sequencial, tá bom? Beleza? Vou liberar isso para vocês, tá? Se você quiser fazer foto, também pode, viu, meu benzinho? Você que da frente está anotando, pode fazer foto se você quiser. Ótimo. Depois eu libero para vocês, tá? Olha lá. Eles saíram do campo para estourar na hortifruti 2 milhos de Francisco. Para estourar, esses trocadilhos da hortifruti são ridículos. De tão ridículos, eles fazem a gente rir, né? Você fala assim, meu Deus, que besteira, que bobeira. Mas eles fazem de propósito, né? Para a gente poder achar tão absurdo. Acabaram que, eu me lembro que teve uma época que eles pararam de veicular essas publicidades, o povo fez pedido. O povo fazia pedido. Aqui, para estourar na hortifruti, das 9, se encaixaria em qual? É isso que você tem que saber. É assim que eles vão te cobrar. É o quê? É causa? É o quê? Finalidade. Muito bom, finalidade. Eles saíram do campo para estourar na hortifruti. Com que finalidade eles saíram do campo? Tá vendo? É isso aí. Isso a gente tem que saber. Aí, mais uma questão de vestibular. Considere as seguintes passagens do texto. É levado a sentir entre elas uma sensação sintática, uma relação sintática, sentir uma sensação, mesmo que estejam fora de um contexto mais esclarecedor. Você vai considerar o mesmo que, tá? Não está grifado, mas é o mesmo que. Como todos rissem, o autor da frase emendou. Como todos rissem, esse como aqui, ó, tá? As conjunções destacadas expressam relação de quê? Mesmo que e o como de cada frase.
Resposta letra C. Perfeito. O mesmo que estejam fora de um contexto, tira o mesmo que e coloca o embora. Vê se dá. Dá ou não dá? Sempre que for consueção, gente, cabe o embora, cabe o apesar de. Você poderia também, aqui, usar o conquanto, tá? Sabe como que ficaria? Conquanto estivessem fora de um contexto, ela soa mal porque a gente não está acostumado. Aqui, e o como aqui, dá para entender a ideia de causa, gente? Por que esse como é causa? Me ajudem. Por que ele é causa? Como todos rissem, o autor da frase fez isso. Olha só. Como eu estive doente, não fui à aula. Como você estava nervosa, eu esperei mais um pouco. Esse como é a mesma coisa que porquê. Repare, olha lá. Porque todos riram, o autor da frase fez isso, fez aquilo outro. Entende? Tira o como, põe o visto que, ó. Visto que todos rissem ou riram, depende da construção. Então, sempre que o como puder ser substituído por porquê, por visto que, vai ser causa. Eu não vejo como usado para explicação. É só causa. Tá? Beleza, gente? Olha lá o que eu estou fazendo. Gente, eu adorei a minha ideia. Muito legal, né? Aqui, adverbiais, adjetivas, substantivas. Quando o assunto são as adjetivas, por que mesmo que elas estão verdinhas? Porque no caso delas, a coesão não é sequencial, é referencial, porque elas são introduzidas por pronomes relativos. Olha ali entre parênteses ali, ó. Que, o qual, a qual, cujo, cuja, onde. E vocês viram isso na última aula, gente. Vocês se lembram? Na nossa última aula eu não falei de pronome relativo? O cujo, onde, lembra? Ali, ó. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Vocês poderiam me explicar por que se cuida é uma oração adjetiva? Pense no nome, oração adjetiva. Ela serve para quê? Para que serve um adjetivo? Caracterizar quem? O substantivo. Então, olha ali. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Eu estou falando de todos os homens? Você concorda que essa frase, que essa oração, que se cuida, expressa uma característica para o homem? Oração adjetiva. Esse que, olha aqui, é um pronome relativo. Tanto é que eu posso substituí-lo por o qual. E significa que ele está retomando a palavra homem. Se ele está retomando, a coesão é sequencial ou referencial? Referencial. Tá vendo? Então, ó, o que ali, ó, pronome relativo, tá? Isso é importante, hein? Isso é mega, hein? Isso é ultra power, tá? Mega, mega, mega. E ali, axi compact, o aerosol que cabe no seu bolso. E aí, gente? Por que essa oração aqui, me fale, que cabe no seu bolso? Por que ela é adjetiva? O aerosol está caracterizando o aerosol. É o aerosol que cabe no seu bolso. Tá vendo? Então, de novo, eu tenho pronome relativo. Gente, sempre que a oração for adjetiva, a gente vai ter pronome relativo. E agora vocês acham que eu vou circular o quê? Isso. Viu? Gente, deu muito certo esse esquema aí. Eu estou orgulhoso, cara. Não está organizadinha a aula? Vocês estão com essa sensação que a aula tá organizadinha? Só a minha amiga aí que não está com essa sensação, que está ligada no celular dela, né, amiguinho? Hã? Você que é minha aluna top, uma das minhas referências, fazendo isso na minha aula. Mas vamos lá. Substantivo, hein? Oração subordinada substantiva. Gente,
As orações subordinadas substantivas sempre terão uma função de segmento da oração principal. Sempre. Vocês estão vendo que a gente está aprendendo a identificar cada uma? Ó, as adverbiais. Como que você sabe que uma subordinada é adverbial? Quando ela expressa causa, condição e etc. Como que eu sei que ela é adjetiva? Quando ela caracteriza o substantivo. E como que eu sei que ela é substantiva? Quando ela dá segmento para a oração principal, tipo uma continuidade. Aqui, ó. Nosso maior prêmio é saber. Parou ali. Aí vem o quê, tá vendo? Nosso maior prêmio é saber. Bom, quem sabe, sabe alguma coisa. Tá vendo? Saber o quê? Que nossos clientes têm a certeza. Entende o que eu estou dizendo? Essa é uma oração subordinada substantiva. Ela vem sempre para segmentar, para dar continuidade à oração principal. Tá? Essa. Repare isso daqui. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Dizem é a oração principal. Que publicitário gosta de aparecer é a subordinada. Ela completa o verbo dizer. É um segmento. Essas são as chamadas orações subordinadas substantivas. E aí, sempre elas vão ser introduzidas. Por que vocês acham que eu estou usando amarelo, o laranja, em vez do verdinho? Porque elas são introduzidas por conjunções. E se elas são introduzidas por conjunções, a gente está falando de coesão o quê? Referencial ou sequencial? Sequencial. Então aqui, olha o perigo. Você não pode confundir o que pronome relativo com o que conjunção. Isso é um perigo. Pessoal, mas me ajuda. Eu tenho quantos minutos, gente? 1? Ah, susto. Gente, vocês concordam que essas 3 orações aqui, ó, que começam com o que, são o segmento da primeira? Ó, dizem que você é do outro planeta. É possível que não saibamos fazer isso. Não sei se eles vão... É sempre segmento, é sempre complemento, é sempre... Beleza. Eu tenho o que e o se. Vocês estão vendo ali? Então, eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Quando a oração é substantiva, elas começam com o quê? Dá uma olhada aí na tela. Conjunção integrante. Quando a oração é adjetiva, elas começam com o quê? Com pronomes relativos. Quando a oração é adverbial, elas começam com o quê? Com conjunção subordinativa adverbial. Quando, seu, embora, visto que, conforme. Ó, exemplos de tudo. Inclusive, essa conjunção integrante aqui, o nome completo dela é conjunção subordinativa integrante. Se você puder colocar também é importante. Aqui é subordinativa adverbial e aqui é subordinativa integrante. Tá? Beleza? Gente, ficou massa. Palavra que, vamos dar uma atenção para ela então? Bora? Essa palavra pode atuar como um recurso de coesão sequencial, sendo, por exemplo, uma conjunção subordinativa ou referencial, exercendo a função de pronome relativo. Então, vamos comigo aqui. As pessoas que me abandonavam exigiam que eu dissesse alguma coisa sobre o incidente. Vocês viram que o que saiu do lugar, né, gente? O que saiu do lugar, né? Não, mas tudo bem. Desse jeito pode ficar. Deixa eu manter, senão eu vou fazer bagunça aqui. Vamos deixar. Então vamos lá. As pessoas que me abordavam, eu falei abandonavam, as pessoas que me abordavam exigiam que eu dissesse alguma coisa sobre o incidente. Bom, prestem atenção nisso daqui. Este primeiro que, pensa comigo aqui. Esta oração, ó, as pessoas que me abordavam. Você concorda que me abordavam está caracterizando pessoas? Não é uma informação? Você reparou que esse que aqui de pessoas eu posso substituir por as quais? As pessoas as quais me abordavam, não posso? Então pensa comigo aqui.
é pronome relativo, não é? Então a oração vai ser o quê? Adjetiva, por isso que está de verde. Vocês estão vendo? Agora, exigiam. Quem exige não exige alguma coisa? Não está complementando? Não é um segmento? Então ela vai ser subordinada o quê? Substantiva. Você consegue usar o qual, as quais, a qual aqui? No segundo que? Sabe por quê? Porque esse segundo que é uma conjunção integrante. O primeiro, pronome relativo. O segundo, conjunção integrante. É importante, isso cai em vestibular, isso é cobrado, muito cobrado. Tá? Então são dois tipos de subordinação diferentes. Né? Sonhos são como areia, castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico. Trata-se de um pronome relativo que retoma castelos de areia. É, portanto, um recurso de coesão referencial anatômica. Aqui, ó, dá uma olhada. Vocês concordam? Poderiam me explicar por quê? Ó, sonhos são como castelos de areia que se desfazem. Por que que é uma oração? Por que que eu tenho segurança de dizer que aquele que ali está retomando o castelo de areia? Experimente fazer a substituição do quê? Sonhos são como castelo de areia, os quais. Por que que eu vou dizer os quais? Eu não estou concordando com castelo de areia. E outra coisa, essa oração aqui, ó, que se desfazem ao sabor das ondas, é uma subordinada o quê? Adjetiva. Por que que ela é adjetiva? E está caracterizando quem? Na verdade, beleza, ó, sonhos são como castelos de areia que se desfazem. Quem é que se desfaz? Castelo de areia, ó. Para que que existe um adjetivo, né? Não é para isso? Vocês têm que ir para o vestibular, gente, com essa noção do que é subordinada adverbial, o que é uma subordinada adjetiva, o que é uma substantiva. Isso é importante. Tá? Nos 3 vestibulares isso pode ser cobrado, daqui. Tá? Nos 3. É assunto que cai nos 3. Tá? Essa função do que é mais provável na multivídeo. Mas a gente... Olha lá. É você, só você que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão. Nada mais. Deita do meu peito e me devora. Na vida só resta seguir um risco, um passo, um gesto, rio afora. É você. Só você que invadiu o centro do espelho. Nós dois na biblioteca e no saguão. Ninguém mais. Deita no meu leito e se demora. Na vida só resta seguir um risco, um passo, um gesto, rio afora. Ao analisarmos a função que as orações destacadas nos exemplos 1 e 2 exercem, podemos classificá-las como orações. Aqui embaixo, ó. É você que na vida vai comigo agora, do que para frente, tá? E embaixo é você que invadiu o centro do espelho. Essas duas orações que começam com o que? Seriam o quê? Subordinadas substantivas, adverbiais, adjetivas, coordenadas sintéticas, assintéticas. Essa é uma pegadinha, né? Qual é a resposta, gente? Ô, gente, você só não consegue substituir por o qual e a qual porque está retomando você. E você não é um substantivo, é um pronome. Mas eu posso dizer assim, ó, a menina é bacana. Bacana é uma característica da menina, não é? Posso dizer você é bacana? Posso? Continua sendo uma característica? Sim. Só que agora eu estou caracterizando você e não a menina. Ou seja, pode acontecer de você não conseguir substituir. Mas uma coisa tem que ficar clara. Dá uma olhada aqui rapidinho. É você que na vida vai comigo agora. Que na vida vai comigo agora caracteriza você. É você que invadiu o centro do espelho. Quer ver só? Tira o você e coloca
é um substantivo, tipo assim, é a garota que na vida vai comigo. Não dá para colocar a qual? É o garoto que invadiu o centro do espelho. O qual, não dá para fazer? Entende o que eu estou dizendo? Então aqui ó, nós temos também oração adjetiva. Nossa resposta vai ser a letra C. Tá? Meninos, é isso. Volto. Fale, Vitor. Fala, mano. Ótimo. Meninos, tudo bem? Ó, mais um avanço. Eu gravei a aula, depois eu disponibilizo para vocês. Hoje, no máximo amanhã, eu libero a lista sobre esse assunto para vocês. Vocês treinarem um pouquinho, tá bom? Por enquanto, obrigado, viu? Fiquem em paz. Até mais.